Fala aí, nerds, como é que vocês estão? E hoje eu vou trazer uma breve crítica, um breve comentário sobre a série Diários de um Robô Assassino, nova série da Apple TV estrelada por Alexander Skarsgård. Mas antes, a vinheta. Diários de um Robô Assassino chegou à Apple TV como uma das séries de comédia mais curiosas desse ano. Adaptada da obra homônima de Martha Wells, que inclusive trabalhou aqui também como consultora criativa da série, a produção ela carrega esse tom ácido, irônico e até mesmo sarcástico, típico de boas sátiras sci-fi, mas com uma estrutura que eu considero bastante acessível. A criação da série ficou por conta da dupla Paul e Chris Waltz, que muitos vão lembrar aí por Um Grande Garoto, e aqui eles trazem uma narrativa que eu considero bem rápida, bem leve, mas nem por isso eu considero ela superficial. Logo de cara, o grande destaque da série é o Alexander Skarsgård. E não é exagero dizer isso, tá? Ele domina completamente a tela. Conhecido aqui por seus papéis mais físicos, né, intensos e até mesmo considerados brutais aí, como A Lenda de Tarzan, O Homem do Norte, aqui ele entrega uma performance que eu considero completamente diferente do tom que ele já apresentou. Uma atuação que trabalha bastante no contraste, tá? É um robô que não expressa emoções, mas que ironicamente ele conquista a gente justamente por sua maneira de interpretar o mundo ao seu redor com total apatia. Skarsgård traz aqui um tipo de humor que eu considero aquele humor seco, aquele humor robótico, obviamente no proposital devido à trama da série, né? Mas que é extremamente eficaz. Ele interpreta esse robô que se libertou desses protocolos de obediência e a partir disso ele tenta meio que viver de forma autônoma. Mas o que realmente chama a atenção é a maneira como ele consegue ser expressivo sem mudar a fisionomia do rosto, né? Sem ter muita expressão. Como se cada mínima reação ali fosse praticamente programada, né? Ou quase isso. A atuação dele aqui eu considero tão precisa, de acordo com a proposta da série, que mesmo quando ele não tá fazendo nada, ele acaba dizendo bastante coisa. E eu considero aqui que o roteiro entende muito bem essa proposta que o personagem quer passar. O texto foi feito para valorizar esse time cômico dos Skarsgård e suas observações internas, porque a boa parte da série, né, para quem não sabe, ela é narrada pelos pensamentos do robô. E do seu ponto de vista, observa a humanidade quase com um olhar antropológico. Ele não entende essas emoções humanas, ele acaba até mesmo julgando essas emoções, ele acha tudo muito chato, muito desnecessário. Ele só quer ficar na dele ali e assistir sua série fictícia, The Rise and Fall and Sanctuary Moon. É bem citada na série, né? Ela é bem presente. E a partir dessa premissa simples, a série constrói situações absurdas, mas eu considero que elas são bem inteligentes. Esses comentários internos que ele tem poderia facilmente cair na excessividade, na repetição, ou até mesmo virar uma espécie de muleta narrativa. Elas funcionam justamente porque fazem sentido desse universo proposto. A série acerta em transformar esse robô antissocial, antipático, até mesmo entediado, em um personagem que eu considero bem cativante. Ele é irritado com as pessoas, ele acaba não entendendo essas relações humanas, mas ele precisa fingir, né, que tá seguindo esses protocolos para não levantar suspeitas. Essa dualidade entre o que ele pensa e o que ele precisa aparentar é uma das grandes sacadas da série. Visualmente, a série ela respira ficção científica, né? A gente tem ali os planetas, a gente tem os alienígenas, os robôs seguranças, mas curiosamente, esse universo ele serve mais como um pano de fundo do que propriamente uma trama central. E isso, ao mesmo tempo, é uma força e uma fraqueza. Força porque ela ajuda a manter esse foco na comédia e no desenvolvimento do protagonista, mas também considero fraqueza porque para quem espera uma exploração mais profunda desse mundo onde tudo aquilo acontece, vai acabar se frustrando. A série ela nunca mergulha de verdade nessa mitologia do seu próprio universo. Ela apenas menciona algumas coisas, acaba sugerindo outras e segue em frente. Fica a sensação de que aquele universo é meio que pequeno, é quase sem vida. Parece que só existe aquele grupinho, né, onde se passa a trama central, enquanto o resto do mundo ele serve somente como cenário. Essa limitação também acaba afetando um pouco os coadjuvantes aqui. Nós temos aqui dois nomes que ganham um certo destaque, a Noma do Mel Wesley e o David Death Melchan, rostos conhecidos e com bons momentos em cena, mas o restante do elenco acaba meio que funcionando mais como um apoio estrutural da série. Eles estão ali para representar a ideia de família ou de relação humana, de construir esses laços que o robô precisa observar, né, que é importante observar essas interações humanas para meio que aos poucos ir compreendendo. Só que falta profundidade nesse desenvolvimento. Esses personagens secundários eles cumprem a sua função, mas eles aparentam não ter uma vida própria dentro da trama. Outro ponto também que me incomodou foi a duração dos episódios, né? Com uma média de 22 minutos, os episódios eu considero que eles são
curtos demais para o que a série tenta aqui propor. As ideias aqui eu considero até que são boas, tá? As situações elas têm até o seu potencial, mas falta tempo de tela para desenvolver emocionalmente esses certos conflitos, né? Ou até mesmo alguns arcos da trama. Quando o episódio parece começar a engrenar, ele já termina. E nisso, nesse modelo semanal adotado pela Apple, pode ter fragmentado bastante essa experiência de quem acompanhou a série à medida que ela ia saindo. Ainda assim, o Diário de um Robô Assassino eu considero que funciona. É uma boa série de comédia que sabe brincar com temas como identidade, relações pessoais, esses vínculos emocionais e até mesmo um certo descarte humano. Tudo isso com uma camada leve de ficção científica por cima. Mas fica muito claro que a série ela está praticamente nas mãos do Alexander Skarsgård. Ele é o motor que move tudo, seja nas piadas, seja na ação ou até mesmo nesses momentos mais dramáticos. Ele segura completamente a narrativa aqui. Por isso que para Diário de um Robô Assassino eu dou nota 7. É uma produção que tem sim as suas limitações, principalmente por não querer ou não ousar, né, explorar mais esse seu universo e os seus próprios temas. A série parece meio que com medo de se tornar muito dramática, muito profunda. Ela prefere manter mais o foco aqui na comédia, mesmo que tenha material e elenco para ir além disso, né? E talvez isso seja o mais frustrante, perceber que existia ali uma oportunidade de fazer algo realmente grandioso e ainda que o resultado seja bom, ele para ali no quadro. Mas e vocês? O que vocês acharam de um Diário de Robô Assassino? Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.